Alô, agora me escutam? Perfeito. Ok, acho que podemos começar. Só umas orientações iniciais. Deem preferência ao uso de uma conexão de banda larga, exatamente por ser uma apresentação com vídeo, com áudio. É, uma conexão de banda larga fica melhor para assistir esse webinar. Então, se for necessário, também ajuste o idioma na sala, na barra de ferramentas superior. Esse evento terá em torno de 40 a 45 minutos, então será aí reservado uns 15 minutos para perguntas e dúvidas. E você pode mandar suas perguntas também pelo chat ao longo da apresentação. Eu vou tentar responder ao longo, mas de preferência deixem para o final da apresentação. Para quem possui também a certificação PMP, esse evento ele vale um PDU. Após o webinar, vocês podem entrar em contato com a Fato ou vai ser enviado para vocês um e-mail, né, com todas as orientações para como fazer esse registro desse PDU. Essa apresentação ela vai ser gravada e o vídeo ele será publicado posteriormente no site da Fato e nas redes sociais, certo? Vamos falar um pouquinho da Fato, né? Nós aqui da Fatos temos a missão de apoiar nossos clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham o controle de trazer visibilidade do desempenho para a gestão dos seus processos de software. Nós atuamos em 3 frentes, que é o escritório de métricas, consultoria e diversos treinamentos. Atualmente, eu estou mais vinculada ao escritório de métricas, mas não somente isso, nós temos profissionais qualificados para todas essas frentes. Atualmente, esses são os treinamentos, tanto o EAD, que é ensino à distância, e também presenciais. Então, nós temos vários cursos, seria de toda a APF, desde o princípio até mesmo o preparatório para a prova. Temos também engenharia de software, temos oficinas de contagem. Vale a pena lembrar que hoje nós temos mais de 17 mil alunos capacitados. Temos também 2 livros, sendo que um deles é o mais vendido sobre a APF do país, ele é da Fato, e a Fato também já formou mais de 25% das pessoas certificadas no Brasil em pontos de função. Bom, vou falar um pouco de mim. Eu sou analista de métricas de software, eu sou certificada em pontos de função, especialista há mais de 5 anos, eu atuo nessa área. Eu sou graduada em ciência da computação, além da certificação em pontos de função, eu também possuo a certificação COSMIC desde 2016. Aqui estão os meus contatos, caso alguém deseje, tiver alguma pergunta e não quiser perguntar aqui, ou não tiver tempo de perguntar aqui, podem me contactar que eu ou alguma pessoa do nosso time irá respondê-lo. Então, vamos começar. Esse webinar, nosso tema é o roteiro de métricas do CISP. Nossa agenda de hoje é o que é o roteiro do CISP. Fiz uma seleção de alguns itens de medição desse roteiro, mas obviamente são os mais utilizados, que a gente mais vê no escritório de métricas. Uma conclusão e aí sim as perguntas e as dúvidas que vocês possam ter ao longo dessa apresentação. Então, vamos lá. O roteiro de métricas do CISP, ele é um guia local
que ele tem regras adicionais ao CPM 4.3. Especificamente, hoje a gente está falando da versão 2.3, né? Esse guia, ele é utilizado em praticamente, na sua grande maioria das contratações que existem em pontos de função que tem hoje no Brasil, ele é feito com o CISP ou baseado nas regras que o CISP já determina. Então é interessante saber muito bem essas regras para saber quais delas aplicarem, né, ao seu negócio, ou se vai aplicá-lo inteiramente ao negócio, né? Mas normalmente ele vai acompanhar outros guias. Normalmente cada empresa tem um guia próprio baseado no CISP. Então ele é utilizado para medição de manutenções, serviços ou itens não mensuráveis, aqueles que não são aplicáveis no CPM. Ok. O roteiro de métricas do CISP, ele fala que os projetos de software não são limitados a projetos de desenvolvimento e de melhoria. Dessa forma, torna-se essencial a definição de métricas para dimensionar o tamanho de outros tipos de projetos de manutenção, os quais são itens não mensuráveis pelo CPM. São aquelas manutenções corretivas, manutenções adaptativas em requisitos não funcionais, manutenção em interface. Essa aqui é só uma pequena listagem, mas ela é muito maior do que isso. Uma coisa importante lembrar o CPM ele define o que é medido funcionalmente. Então, se tiver alguma manutenção não funcional, mas também tiver uma manutenção funcional, os dois não devem ser medidos. Somente a manutenção funcional deve ser medida, ok? O primeiro item que a gente escolheu seria em projetos de melhoria. Isso é funcional, o CPM ele identifica. Entretanto, existe alguns questionamentos de que o CPM define que esse projeto deveria não ter um deflator, ele seria 100%. O CISP já determina que projetos de melhoria ele tenha um deflator, porque já existiu um desenvolvimento anterior. Nesse projeto de melhoria, ele define que quando as funcionalidades são novas, são sendo incluídas, sim, deveria realmente ser esse 100%. Entretanto, se for uma manutenção, uma funcionalidade alterada e que já foi desenvolvida, não existe um esforço muito igual ao desenvolvimento. Então ele fala que se é uma funcionalidade que somente teve uma alteração funcional, ele deve ter um fator de impacto. Eu vou explicar sobre esse fator de impacto posteriormente. E se for uma função que foi desenvolvida, mas agora está sendo excluída, ela tem um fator de impacto de 30%. Ou seja, nós temos a formulinha aqui embaixo, que é o projeto de melhoria, ela é o conjunto dos pontos de função que foram incluídos, mais o conjunto de pontos de função que foi alterado, mais o conjunto de pontos de função daqueles processos que foram excluídos e mais as funcionalidades de conversão. Esse fator impacto, ele é muito importante porque ele vai seguir a mesma lógica durante praticamente toda essa apresentação. Então, é muito importante entender como ele funciona. O fator de impacto ele pode variar de 50% até 90%. Vamos levar isso para a vida real. Muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma fábrica sendo substituída por outra, e aí pode acontecer várias coisas entre esse processo. Então, quando o fator de impacto, quando é uma funcionalidade que a mesma empresa desenvolveu, ou essa empresa já fez algum tipo de manutenção, quer dizer que essa empresa já tem um conhecimento sobre a funcionalidade. Então, o fator de impacto, se for apenas uma melhoria, ele deve ser de 50%.
Na mesma lógica, se nós temos, por exemplo, uma empresa que está mexendo pela primeira vez numa funcionalidade que outra empresa desenvolveu, ela não tem esse conhecimento prévio. Então, o CISP determina que sejam pagos 25% a mais nessa funcionalidade, exatamente para que para que esse tempo gasto para entender a funcionalidade e seja pago, né? Então, nesses casos, o fator de impacto ele vai ser de 75%. Algumas vezes, que na verdade acontecem bastante vezes, quando existe essa substituição dessa fábrica, muitas vezes existe uma necessidade de redocumentar funcionalidades. Nessa substituição, a documentação pode estar ruim ou pode não existir documentação, então às vezes se vê nessa necessidade de redocumentar a funcionalidade, e aí então o fator de impacto ele é aumentado em 15%. Uma coisa muito importante, o ponto de função ele já tem uma das partes, né? Ele já é cobrado essa documentação. O que a gente está falando de redocumentar é somente mesmo nessa necessidade de redocumentar algo que já deveria ter sido feito e não a documentação de uma melhoria que está sendo feita naquele momento. Ok? Então, muito importante lembrar esses três fatores de impacto, porque a gente vai usar eles muitas vezes no futuro. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos, né, para entender mais a forma prática de como isso acontece. Eu tenho aqui algumas funcionalidades. A gente vai utilizar esse quadro durante a apresentação, então é bom entender, né? Eu coloquei aqui como o PF bruto dele, que seria o 100% dele, como o IFPUG determina, como 4, mas leve em consideração que é só, mesmo como exemplo, pode ter qualquer valor na sua contagem. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma função de gerar relatório de funcionários, ela é do tipo saída externa. Temos um tipo de manutenção que é uma inclusão, ou seja, em inclusão, nós temos o fator de impacto, que é 100%. Então, com o PF bruto de 4, o PF local também será 4. Temos uma função chamada desativar funcionário. Ela seria uma entrada externa, só que ela está sendo excluída do nosso projeto. Quando ela está sendo excluída, o fator de impacto ele vai ser 30%. Ou seja, quando o IFPUG determinaria que deveria ser 4 pontos de função, na verdade o local será 1,2. Aqui nós temos 3 funcionalidades para a gente utilizar os 3 fatores de impacto distintos que nós estudamos. Temos o incluir funcionário, editar funcionário e pesquisar funcionário. Essas funcionalidades já existiam. O incluir funcionário é uma função de que essa empresa, essa fábrica de software, ela já conhece, já teve algum tipo de manutenção anterior, então o fator de impacto dela, 50%. Com PF bruto de 4, e na verdade o correto pelo CISP seria 2 pontos de função. Editar funcionário, numa situação em que a empresa atual nunca mexeu, nunca olhou essa funcionalidade, o fator de impacto teria 75%. Então, onde seria 4 pontos de função pelo IFPUG, na verdade o local seria 3. E temos o pesquisar funcionário numa situação onde, além de a empresa não conhecer a funcionalidade, ela deverá ser redocumentada. Então, fator de impacto 90%, PF bruto que deveria ser de 4, na verdade se tornará 3,6.
Próximo item que nós escolhemos, ele acontece muito, são as manutenções corretivas. Pelo IFPUG, isso não vai ser pontuado de forma alguma, mas o CISP determina que sim. Leve em consideração que existem coisas a ser avaliadas antes de você fazer essa manutenção, que é avaliar a garantia dessa funcionalidade. É claro, isso depende muito do contrato, né? Se a garantia, se essa funcionalidade está em garantia, não deverá ser paga, óbvio. Mas se não estiver na garantia, aí sim vai ser aplicado exatamente aqueles mesmos fatores de impacto anteriormente que a gente falou. Como assim garantia? Existem diversas formas de você criar a garantia de uma funcionalidade. Isso tudo é definido pelo contrato, não é pelo analista de métricas. A garantia pode ser, por exemplo, uma data posterior. Depois da data que essa funcionalidade foi em execução, eles têm até 2 meses para mostrar que essa funcionalidade tem algum problema nela, alguma correção nela. Se depois dessa data eles falarem que essa funcionalidade ela não está correta, eles são obrigados a pagar. Outra forma de avaliar a garantia é, por exemplo, existem empresas que contratam empresas de teste. Então, se passou pela empresa de teste terceirizada, que não tem nada a ver com a fábrica de software, não identificou esse erro, que deve ser corrigido, então a garantia também já se expira. Então, existem diversas formas, isso é definido no contrato mesmo. Não tem garantia funcionalidade, então ela deve ser paga. E aí vai ser utilizado os mesmos fatores de impacto que nós falamos anteriormente no projeto de melhoria. Normalmente, nesses casos, não envolve redocumentação, né? Porque correção quer dizer que algo foi feito errado, e não, então o problema está no desenvolvimento, e não na fase de requisitos. A documentação, ela reflete o requisito. Então, temos um exemplo aqui, naquela mesma funcionalidade que a gente está usando, a gente tem lá na funcionalidade de gerar relatório de funcionário, eles descobrem que tem um errinho lá, algo não está sendo calculado corretamente, então foi definido que essa funcionalidade deveria sofrer manutenção corretiva e só pegaram o erro depois que a garantia tinha acabado. Então, o fator de impacto dela vai ser 50%, levando em consideração de que é uma funcionalidade que essa empresa já mexeu anteriormente. Então, de um ponto de função bruto 4, ela passará a ser remunerada em 2 pontos de função. Manutenções e interface. Esse é um ponto bem interessante. As manutenções e interfaces, ela reflete exatamente o que a interface mostra. Então, são coisas visuais. Então, mudanças de textos, mudanças de labels, um título de relatório, algo estático. A gente tem que levar em consideração que nós não estamos falando de campos que devem ser alterados. É só mesmo estático, cosmético. Nesse caso, o CISP determina que será pago 0,6 pontos de função vezes a quantidade de função transacional impactada, ou seja, as funções de transação vezes 0,6, é por processo. Então, imagina, por exemplo, eu tenho uma tela de incluir funcionário, e aí lá o título dela era cadastrar, e agora vai ser incluir funcionário. Eles resolveram alterar isso. Então, funcionalmente, essa funcionalidade ela não foi alterada, foi algo estático, foi um título,
então ela sofreu uma manutenção em interface. Então, essa funcionalidade, incluir funcionário, que é uma entrada externa que deveria ser 4, na verdade será 0.6. Vamos utilizar o exemplo que acontece várias vezes, por exemplo, que é assim, incluir funcionário, ela tenha várias telas, tá? Não era só uma telinha só que estava escrito cadastrar ou incluir funcionário. O processo elementar, ele pega todas essas telas, e aí eu tive que alterar todas as telas. Mesmo assim, será 0.6. A manutenção em interface é por processo, não é por tela. Alguém perguntou aqui se esse material vai ser disponibilizado para download. Eu acredito que será sim. A apresentação com certeza vai sim. Então, próximo tópico, a gente chama esse tópico meio de coringa, porque ele é utilizado para várias manutenções. São adaptações em funcionalidades sem alteração de requisitos funcionais. Eu coloquei alguns aqui, mas na verdade essa é uma lista bem longa, né? Por exemplo, aumentar a quantidade de linha por página em um relatório, colocar paginação em um relatório, limitar a quantidade de linha por página. Outros exemplos seriam uma funcionalidade que antes só poderia ser feita, por exemplo, um excluir que só poderia ser feito um registro, e aí agora a manutenção dela é possibilitar que vários registros sejam excluídos ao mesmo tempo. Geralmente ela é muito ligada também a framework e ligada a performance, ok? Toda vez que tiver uma adaptação de alguma funcionalidade desse modelo sem alteração de requisito funcional, a gente vai ter aqueles mesmos fatores de impacto multiplicado pela quantidade de pontos de função alterado. Então, um exemplo aqui, por exemplo, o nosso gerar relatório de funcionários. O relatório de funcionários ele vai sofrer uma manutenção para exibir mais resultados por página. E também terá uma navegação melhor por páginas. Um outro exemplo também que acontece é que antigamente, por exemplo, a consulta vinha uma lista gigantesca de itens e agora vê-se necessário que tenha uma quantidade menor e que vai também passando para você ter páginas. E aí você melhora visibilidade, melhora a qualidade, melhora a performance dessa funcionalidade. Não, se vocês repararam, eu não falei nenhum tipo de manutenção funcional. Ele simplesmente uma adaptação sem alteração de requisito funcional. Então, o fator de impacto, o mesmo que nós falamos no projeto de melhoria, nesse caso a gente vai usar os 50%. Então, gerar aquela funcionalidadezinha, gerar relatório, que deveria ter sido 4, ela também será 2 pontos de função no local. Apurações especiais. É bem interessante, ela é dividida em 3 apurações especiais. O item 4.9 do CISP, ela é dividida entre cargas e extrações no banco de dados. A primeira apuração especial que nós vamos falar são aquelas relacionadas a bancos de dados. Por exemplo, aquelas cargas que nós temos que fazer no sistema. Imagina, eu tenho um sistema novo e eu tenho muitos registros de profissional que deveria ter sido incluídos. É completamente, por exemplo, inviável eu ir registrando um por um nesse sistema. Então, eu tenho que fazer uma carga nesse sistema, né? Vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, uma atualização de dados sem consulta prévia. Por exemplo, se a gente já sabe que esses registros não estão na base de dados, geralmente é feito um script e esses dados, será feita uma carga no nosso banco de dados com todos esses registros. Ele é 100%, ela não vai ter nenhum tipo de fator de impacto,
porque ele é um serviço que foi solicitado, né? Existem também aquelas pequenas atualizações que antes precisa de uma certa consulta para ver se o registro precisa ou não ser alterado. Então, a segundo tipo de apuração especial é uma consulta, seria só a consulta prévia sem a atualização, e aí, posteriormente, a atualização de dados. Vê que a consulta, ela já tem o 100% também. E aí, exatamente por isso que quando existe essa atualização de dados com a consulta, a consulta será o 60%. Por quê? Porque já foi feita uma consulta anteriormente. Então, na verdade, ela é feita um pouco mais de 100% quando existe essa consulta prévia. Normalmente, o que mais vemos, na verdade, é essa atualização de dados sem consulta prévia. Normalmente, quando existe uma solicitação de apuração especial de carga de dados, é previamente sabido que não existem aqueles registros, ou já é sabido que aqueles registros estão errados. Então, a sua grande maioria, vamos dizer mais de 90% dessas apurações especiais, elas vão ser atualizações de dados sem a consulta prévia. Então, a gente tem aqui um exemplozinho, por exemplo, que seria mesmo o carregamento dos funcionários dentro do banco de dados. Ela é uma entrada externa, porque tem dados entrando na fronteira, ela é uma apuração especial de carga, então ela será 100% o fator de impacto. Então, vamos lá. A consulta prévia que nós falamos, por exemplo, aqui seria extrair funcionários de Vitória, somente os que têm em Vitória. Então, ele faz uma consulta prévia com esses funcionários de Vitória, e essa consulta ela também vai ser paga 100% dela. E aí, dessa consulta que eles fazem, que é feita, ele vai corrigir a cidade desses funcionários. Eles descobrem que, na verdade, não tinha nenhum funcionário de Vitória. Então, todos esses que vão olhar que, na verdade, deveria ter o funcionário de Vitória, na verdade, vai ser corrigida para mudar para uma outra cidade. Então, a carga que é feita após essa consulta, ela será paga 60%. Então, normalmente, essa solicitação de consulta prévia e a de carga após a consulta, ela é sempre feita juntas, nunca separadamente. É exatamente por isso que essa solicitação normalmente é feita depois que já é sabido a consulta, já é sabido dessas informações. Por isso que normalmente é feita a apuração especial sem a consulta prévia. Nós também temos apurações especiais que são as gerações de relatórios. Suponha que você precisa de um relatório que tenha de dados que tenha no seu banco, porém essa consulta ela não existe. É muito comum isso acontecer, precisar relatórios por um único momento e depois talvez eles não veem a necessidade de criar essa geração. É algo bem pontual. Então, quando existe uma geração de um relatório uma solicitação por fora dessa que já existem, das gerações que já existem no seu sistema, ela vai ser uma geração de relatório, uma apuração especial, que vai ser basicamente uma funcionalidade. A apuração especial ela é contada como uma funcionalidade. Ela é basicamente aquela mesma consulta prévia que foi feita anteriormente, durante a carga. Então, é muito importante. Essa consulta ela não pode existir dentro do seu sistema. Senão, por que alguém estaria solicitando algo que o sistema já faz? Não faz muito sentido. Ok? Então, quando existe essa geração de um relatório, ela é paga 100%, que é a mesma
consulta prévia que existe anteriormente. Então, por exemplo, aqui nós temos gerar o relatório de funcionários que foram admitidos em 2017. O deflator dela seria o próprio 100%. Então, é como se fosse uma funcionalidade nova, porém, ela não é uma funcionalidade, ela é apenas uma apuração especial. Alguém perguntou, Ana Flávia, vocês utilizam a apuração especial por dado de código? Não. A apuração especial, ela normalmente ela é feita somente em arquivos lógicos. A carga é também. Quando a carga é feita em tabelas de código, também não é pontuada. O que eu já vi acontecer muito é você, além do CISP, a própria empresa tem um item para fazer esse tipo de pagamento, ou algum deflator, normalmente é um número estático, um valor estático, geralmente é 0,5, mas pelo CISP, não. Pelo CISP tem que ser funcionalidades, deveria ser dados que estão em arquivos lógicos. Ok? Então, a geração de relatório seria o 100%, que é aquela consulta prévia. Esse é um item bem interessante, que seria a reexecução. Normalmente, apurações especiais são scripts, né? É algo que o desenvolvedor vai lá, escreve um script e executa a solicitação que foi feita. Em alguns contratos, você pode existir a solicitação de que esse script ele seja salvo, ok? Quando esse script ele é salvo, quando existe essa solicitação, pode acontecer do cliente ou do fornecedor pedir novamente uma reexecução do script, mudando apenas alguns itens, mas exatamente para o desenvolvedor não tem aquele retrabalho de refazer todo aquele script. Normalmente são pequenas alterações. Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, naquele carregamento que a gente fez de funcionários, a gente pode ter uma reexecução daquele script, porque mudaram alguns funcionários, mas o carregamento já está pronto, então eu só substituo mesmo aqueles nomes que foi carregado anteriormente e eu tenho a reexecução do script. Nesse caso, o fator de impacto ele é 10%. Então, no que seria os 4 do bruto, na verdade, vai ser 0,4, que é 10% de 4. Então, por exemplo, extrair funcionários de Vila Velha. Lembra que no exemplo anterior nós estávamos falando que era extrair os funcionários de Vitória? Pois é, eu só mudei o nome da cidade. Então, essa é uma clássica reexecução de script. Mudar apenas um itemzinho para que todo esse retrabalho de refazer o script não seja necessário. A atualização de dados, ela também vem dessa mesma leva das apurações especiais. Quando a gente tem apenas um único registro para ser alterado no banco de dados, normalmente nós utilizamos a chamada atualização de dados. Imagina, por exemplo, um item, imagina, a data de nascimento do seu funcionário, ela foi cadastrada errada. E a data de nascimento é um dos campos que nenhum lugar do sistema você pode alterar. Então, esse tipo de atualização, ela tem que ser feita dentro do banco de dados. Somente pelo banco de dados você vai conseguir alterar esse registro. Então, quando existe esse pequeno item de atualização de dados, é só um registro, a gente não está falando de algo extenso ou de vários funcionários, é apenas um, a gente utiliza a atualização de dados. Por isso que é pontuado 0,1.
dessa funcionalidade. Então, seria também os 10%. Por exemplo, exatamente o exemplo aqui que a gente tinha, né, que é a solicitação para corrigir a data de nascimento de um funcionário, ou então a exclusão de um funcionário. Alterar a data de nascimento do funcionário, que a gente não tem como fazer pelo sistema, a gente faz uma atualização de dados e ela paga 10% do ponto de função bruto daquela funcionalidade. A exclusão de um funcionário, imagina, não existe aquela funcionalidade, não existe a funcionalidade excluir funcionário. Então, a exclusão dele teria que ser feita pontualmente no banco de dados, também seria atualização de dados, ou seja, 10% do ponto de função bruto. Alguém perguntou, a Cássia, e se a correção de um problema tem como solução a atualização de um registro? Conta como manutenção corretiva ou como atualização de dados? Na verdade, depende. Depende de como é feita essa solicitação do usuário. Né? Se o usuário ele entende que aquilo lá foi uma correção de uma funcionalidade, ela deve ser contada como correção. Normalmente a gente conta como a atualização de dados, porque é um problema muito pequeno, mas depende muito de como é feita essa solicitação. Quando uma coisa é atrelada à outra, é como a solicitação foi feita. A gente não tem como fugir disso, não. Ok? Então, acho que eu terminei o item anterior sobre a atualização de dados. Então, agora a gente está falando de manutenção de documentação de sistemas legados. É incrível como que esse item aparece, tem momentos que ele não aparece e tem momentos que começam a chegar várias e várias manutenções de documentação de sistema legado. Basicamente, o que é? É documentação. A gente tinha falado que quando, por exemplo, tem a redocumentação de uma funcionalidade, a gente normalmente paga 15%. Mas isso é quando existe um trabalho ainda da fábrica de fazer algum tipo de manutenção. Aqui nesse item, ele é apenas documentação, ou seja, nenhum trabalho de desenvolvimento ele vai estar envolvido. Nesse caso, a empresa ela tem que fazer uma engenharia reversa, ou seja, abrir a aplicação que já foi feita para conseguir gerar uma documentação daquelas funcionalidades. Nesse caso, o fator de impacto ele é 25%. Deixa eu voltar. Um caso muito que acontece muito que eu recebo, né, com esse tipo de manutenção é, por exemplo, quando empresas compram softwares prontos e eles querem fazer exatamente para fazer algum tipo de manutenção posteriormente. Mas aí naquela avaliação inicial, eles veem a necessidade de uma documentação de sistema legado. Daquela documentação toda daquele sistema antes mesmo de fazer as manutenções. Sairia muito mais barato se eles fossem fazendo a manutenção, a redocumentação junto com a manutenção. Mas aqui, porque esse aqui vai pagar 25% e na melhoria só vai pagar 15%. Só que a necessidade, às vezes, exatamente de serem sistemas muito, muito complexos ou às vezes sistemas que você não tem ainda aquela visibilidade de todas as funcionalidades, eles utilizam essa manutenção de documentação de sistemas legados exatamente para você ter uma visão muito melhor do que é a aplicação que eles estão comprando. E aí é pago 25% para tentar justificar futuramente se eles, por exemplo, tentarem solicitar uma funcionalidade nova ou uma manutenção que não deveria
ter sido solicitada. Então, esse valor ele justifica posteriormente. E aí vale a pena, quem tem que avaliar isso, né, é o analista, é o gestor desse sistema. Mas é muito comum aparecer esse tipo de manutenção de sistema legado. Pontos de função de teste. Na verdade, o teste, ele está dentro das categorias de que um ponto de função, na verdade, ele vale. E, na verdade, ele é 15%. A gente achou interessante escolher esse item do ponto de função de teste exatamente pela quantidade de pessoas que agora fornecedores estão contratando fábricas somente para testar. É bem interessante porque o comum era, normalmente, o fornecedor que vai testar, ou então a fábrica de software que vai desenvolver e aí vai testar. Como eu estava falando sobre a garantia, uma forma utilizada que eles acharam melhor para avaliar essa garantia é contratar uma terceira fábrica, que seria uma terceira fábrica de teste, que exatamente vai ficar testando as funcionalidades. Vai exatamente para ficar num intermediário entre o fornecedor e a fábrica. Por quê? Porque ela vai avaliar o que foi o requisito e vai avaliar o que foi desenvolvido. E aí ele fica como intermediário no sentido de ele não está ligado ao fornecedor. Por quê? Porque ele está apenas avaliando se aquele serviço ele foi feito adequadamente. Nesse caso, o CISP determina que o fator de impacto ele é 15%, mas ele é por funcionalidades. Lembrando que uma funcionalidade ele pode ter vários testes envolvidos. Ele pode envolver se os campos que deveriam ser obrigatórios estão realmente sendo obrigatórios, as validações que estão sendo feitas, um registro, por exemplo, numa função que foi incluída, deveria estar aparecendo esse registro na consulta posteriormente. Então, são vários testes que são envolvidos em um único processo elementar. Então, o CISP determina que é 15% de um processo, independente de quantas validações ou quantos testes foram feitos em cima daquele processo elementar. Ok? O que acontece muito para a gente, por exemplo, testar todas as funções de manutenção de funcionários. Então, eu tenho no meu sistema as seguintes funcionalidades de funcionário: incluir funcionário, editar funcionário e visualizar funcionário. Então, o incluir funcionário foi testado, essas funcionalidades foram testadas, e aí devem ser, o ponto local dela seria o 0,6, que é 15% de 4. Múltiplas mídias, que é o item 5.1. Esse é um item bastante questionado, porque o CISP ele tem duas abordagens. Normalmente o CISP ele só deveria ter uma, mas nesse caso é muito complexo, ele depende de vários fatores. Então o próprio CISP já determina, olha, eu tenho duas abordagens para resolver essa questão. Múltiplas mídias é quando uma única funcionalidade ela pode ter duas formas de entrega, ou no caso, duas mídias. Exemplo clássico, eu tenho uma tela uma consulta em tela, né, de relatório de funcionários, e aí você pode exportar essa mesma pesquisa sem adicionar e sem excluir campo nenhum para um Excel ou para um PDF. Ou seja, eu tenho exatamente a mesma funcionalidade em duas mídias distintas. As duas abordagens que existem seria a single instance e a multiple instance, que a single instance ela determina que
Não, é a mesma funcionalidade, elas não são processos elementares diferentes, então não será pontuado duas vezes. E a múltipla instance, eles determinam que são funções diferentes em mídias, representam requisitos funcionais diferentes e, portanto, processos elementares diferentes. Agora, como definir qual dessas duas abordagens? Normalmente, o próprio fornecedor vai dizer é single ou é múltiplo. Algumas vezes isso não acontece e aí cabe ao analista de métricas, à pessoa que está fazendo aquela contagem, determinar. E aí vários fatores têm que ser analisados. Quando a abordagem é single instance, normalmente, por exemplo, quando eu tenho aquele relatório, eu tenho já um componente pronto, que basicamente eu vou clicar lá e aquele relatório que estava na tela vai sair automaticamente para o usuário. Quando existe esse componente, não existe um desenvolvimento adicional, não é uma nova programação, um novo desenvolvimento para produzir aquela funcionalidade. Então, nesses casos, a gente utiliza a abordagem de single instance. Essa funcionalidade ela só deve ser contada uma única vez. Ok? O caso da multiple instance tem vários formatos, mas não existe um componente, então existe um desenvolvimento adicional, um trabalho muito grande por trás dessa segunda forma, dessa segunda mídia. Então, vou ver se necessária, ver se que claro, a necessidade de ser pontuada essa funcionalidade duas vezes, em tela e na segunda mídia. Então, às vezes tem múltiplos canais de entrega, então às vezes são os mesmos os dados de entrada e batch e online. São várias coisas que têm que serem determinadas. A melhor forma de conseguir entre uma e a outra é basicamente conversar com o desenvolvedor, conversar com o cliente e realmente ver o que foi determinado no guia adicional. Se não existir guia adicional, aí é um trabalho bem extenso para você conseguir determinar um ou outro. Mas, normalmente, single instance é muito relacionada com componentes adicionais. Tá aqui nesse item aqui do single instance. Log, trilha de auditoria e histórico. Uma coisa que acontece muito é solicitação de log de auditoria ou solicitação de histórico, só que muitas vezes, eu acho que eu posso dizer assim claramente, mais de 50% das vezes que eu vi essas solicitações, elas utilizam nomes errados para o que realmente está sendo solicitado. Muitas vezes a pessoa fala que quer um registro de log e, na verdade, ela está falando de trilha de auditoria. Algumas vezes fala que ela queria trilha de auditoria e, na verdade, ela estava falando de histórico. Então, a primeira parte mais importante desse caso é entender o que nós estamos solicitando. Então, mesmo que está escrito lá log, sempre questione o que é que está sendo solicitado, mesmo que está escrito uns. Normalmente vai estar errado. Ok? Então, a definição correta de cada um deles é extremamente necessária. O que é log? Log ele é um registro de procedimentos ou ações técnicas realizados pela aplicação. Não é do usuário, é da aplicação. Então, por exemplo, às 20 horas de ontem à noite, às 20 horas, vamos botar, ontem à noite o sistema sofreu uma falha na identificação de um procedimento, ou teve uma falha do sistema, mas ele conseguiu se recuperar. Isso é o sistema, não é usuário. Esse tipo de log não deve ser mensurado pelo CISP, ok?
trilha de auditoria é o que normalmente as pessoas chamam de log, na verdade, o CISP determina que é trilha de auditoria. Muitas vezes, exatamente para não confundir o solicitante da contagem, nós utilizamos o nome log de auditoria para se guiar, que na verdade nós estamos falando de trilha de auditoria, e não confundir o cliente do tipo, não tem o log que eu pedi aqui. Então, o termo correto é trilha de auditoria, mas muitas vezes vocês podem ver esse nome como log de auditoria. Esse sim é um registro das ações realizadas pelo usuário. Então, por exemplo, o usuário Caroline alterou o campo endereço no cadastro de funcionário. Você vê que são dados que vão apoiar a auditoria de dados de negócio. Então, sim, esse caso deve ser mensurado. Mas existe ainda um pequeno porém. Ele só deverá ser mensurado se o usuário tiver a capacidade de enxergar que esses dados estão sendo armazenados. Não é somente vou colocar as minhas funcionalidades, todas elas vão fazer um log, mas em nenhum momento qualquer usuário vai poder ver isso. Se nenhum usuário está vendo, a gente quebra aquela primeira premissa do CPM, que é a gente tem que utilizar a visão do usuário. Ou seja, se o usuário não está vendo, esses dados nunca estão sendo armazenados. Então, o que é normal a gente fazer? A gente vai realizando a contagem, sempre em procura dessa capacidade do usuário visualizar esses dados. No momento que a gente tem, então, uma consulta do trilha de auditoria, onde realmente está sendo efetiva a visão do usuário, aí sim que nós contamos tanto a funcionalidade de consulta de trilha de auditoria como o arquivo lógico de trilha de auditoria. Adicionalmente, normalmente esse ali de trilha de auditoria ele só é referenciado na consulta, porque é uma característica já geral do sistema que todas as funcionalidades, normalmente entradas externas, que forem executadas, eles já têm que manter essa trilha de auditoria. Então, você vê, não existe um requisito da funcionalidade para armazenar a trilha de auditoria. O que existe é um requisito do sistema em geral. Então, normalmente, esse arquivo lógico de trilha de auditoria, ele só é referenciado no momento que o usuário está vendo efetivamente esses dados, que aí sim, realmente, é específica da função de transação. E, por conseguinte, histórico. Mas o que é histórico? O histórico ele é o registro dos estados com informações anteriores de um registro em determinado momento. Ou seja, eu estou vendo um registro de algo que foi feito, que não é mais daquele jeito. Vamos utilizar o exemplo anterior, que o usuário Caroline alterou o campo endereço no cadastro de funcionário. Para eu registrar como se tivesse um histórico, eu teria que ter a informação, olha, anteriormente o campo de endereço era X e agora o registro é Y. Então, se eu conseguir, por exemplo, ter se eu existir uma funcionalidade no meu sistema de cadastrar, visualizar informações do funcionário, Caroline, eu teria que ver o registro como ele era feito anteriormente, que era o X. Uma questão adicional não deve ser, por exemplo, toda vez que eu executo a funcionalidade de alterar, então, eu estaria contido nela talvez uma função de transação separada para incluir o histórico. Na verdade, isso não deve ser contado separadamente. Essa inclusão de histórico, ela está armazenada dentro do processo de alteração. Então, isso não pode ser contado como uma função de transação adicional, a não ser que seja específico, o que é bem difícil de acontecer, pode acontecer, claro, mas normalmente não existe. Normalmente,
essa inclusão, alteração e exclusão de informações históricas, elas são feitas dentro de outras funcionalidades, normalmente não é separadamente. Medição em métodos ágeis. Com a evolução, a gente está utilizando muito o Scrum. E aí existe agora também, foi incluído nessas últimas versões do CISP, a metodologia ágil. A metodologia ágil, o CISP determina que as contagens elas devem ser feitas a partir da release. E uma release ela deve ter mais de uma sprint. Então, o que acontece? Normalmente, a contagem ela é feita por release, só que quando você recebe, quando a contagem está sendo feita, ela é feita a partir das sprints. O correto seria pela release. Antigamente, o que o CISP falava? Se uma contagem é feita de uma sprint e posteriormente tiver acontecido alguma manutenção em alguma funcionalidade daquela mesma release, deveria ter sido calculado um retrabalho. Essa nova versão do CISP determina que não, que aquela função já foi paga, ela já foi pontuada e ela não deve ser pontuada novamente, ok? Normalmente são feitos guias adicionais para para pontuar esse retrabalho. Até no meu conhecimento, praticamente todas as empresas elas colocam esse retrabalho ainda sendo pontuado. Até porque essa é a última versão, né, do CISP e normalmente a maioria dos contratos elas estão na versão anterior ainda. Então, praticamente todas elas ainda utilizam a pontuação desse retrabalho. Ok? Esses foram os itens que a gente achou mais interessantes abordarem nesse webinar. Nesse momento está aberta para questões, para perguntas que vocês possam ter. Eu fui respondendo algumas durante a apresentação, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui, a gente tem ainda alguns minutos. Também está sendo colocado aí o modo, as perguntas, né, para que vocês possam responder e para avaliar. Ok. Se a correção de problema... Eu acho que essa aqui as perguntas que estão aqui acho que já foram respondidas. Existe mais alguma pergunta que vocês possam ter? Algum exemplo de uma forma mais prática? Meu contrato se baseia no CISP 2.0. Espera aí que sumiu aqui a pergunta. Posso utilizar as dicas que você repassou aqui? Pode, sim, porque normalmente o contrato ele não fica limitado a uma versão, né? Ele vai, quando existe uma atualização do guia, existe um tempo para você poder adaptar essas atualizações, mas você pode sim, porque praticamente todos os contratos que eu lembro de ter visto até hoje, está escrito, seria versão CISP 2.0 ou posterior. Mas sim, eu acredito, só se tiver algo muito explícito no contrato dizendo que não. Mas eu não acredito que tenha, não. Seria necessário ou desejável solicitar uma verificação de erros antes de solicitar a manutenção corretiva? É comum, é bastante comum, sim, você fazer essa verificação de erros. A verificação de erros, ela é mais comum quando você tem uma quantidade muito grande de erros. Quando é uma coisa muito pontual,
não é comum, porque aí acaba sendo mais ônus do que bônus você fazer essa solicitação da manutenção corretiva. Mas é comum sim, tá? Bastante comum essa verificação de erros. Haverá um próximo webinar sobre os demais itens que o CISP aborda? Sim, nós sempre estamos refalando sobre os itens. Na verdade, a última vez que esse webinar ele foi apresentado foi ano passado, que tinha alguns itens que esse não tem, e esse tem itens que aquele não tinha. A gente faz uma avaliação do que mais acontece. Como a gente tem um tempo muito limitado, a gente acaba utilizando os que têm mais ocorrência. Mas se você tiver alguma dúvida adicional, pode me mandar algum e-mail, pode entrar em contato com a Fato, que a gente consegue responder as suas dúvidas. Se um defeito encontrado e fora da garantia, paga-se então a manutenção corretiva. Consigo rever esse webinar? Sim, ele está sendo gravado. Posteriormente, ele vai ser publicado nas redes sociais, o YouTube, e aí você consegue ver toda a apresentação novamente. Mais alguma dúvida? Estou aguardando aqui, algumas pessoas estão digitando ainda. Tem previsão de um webinar voltado somente para contagem com métodos ágeis? Tem. Ele está programado para o ano que vem. Só que eu não tenho a data aqui agora, mas tem sim. Fica de olho nas redes sociais da Fato, porque esse é um dos itens que foram abordados. Ele foi abordado, se eu não me engano, no segundo semestre, foi alguns meses atrás, mas a gente sempre revê esses itens que nós achamos que são extremamente importantes. Uma manutenção em banco de dados para tratar performance pode ser contada como pontos de função. Normalmente, manutenções com relação à performance, a gente não conta como apuração especial. Normalmente, ela é manutenção adaptativa sem alteração de requisitos funcionais. A solicitação tem que ser bem precisa para ser contada como a manutenção em banco de dados. Tudo depende de como é feito o requisito, né? Mas normalmente não, normalmente é adaptativa, a gente chama de adaptativa sem alteração de requisitos funcionais. Aqui, nós temos aqui a resposta sobre o webinar sobre medição funcional de projetos ágeis. Ela vai ser em junho do ano que vem. Já que acho que não temos mais perguntas, nós vamos encerrar aqui. Qualquer dúvida que vocês possam ter quando vocês revisarem esse webinar, ou se vocês estiverem assistindo posteriormente, vocês podem entrar em contato que nós respondemos a sua dúvida, certo? Então, no mais, muito obrigado.
pela participação. Lembrando que para aqueles que têm a certificação PMP, vai ser enviado um e-mail com vocês com as orientações para como registrar